Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva às pradarias do Velho Oeste. Mas antes da gente começar a cavalgar pelas pradarias, não se esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Não se esqueça também que você pode ganhar esse belíssimo livro do Nestor Magalhães. O Nestor é o nosso turista de guerra, né? Ele é um militar brasileiro, escreveu vários livros sobre as suas visitas a campos de batalha, mergulhos em relíquias de guerra e naufrágios. E um dos livros é o de Guadalcanal a Creta, que o Nestor gentilmente enviou para ser sorteado a um dos nossos inscritos no canal. No final do programa eu vou explicar como você pode concorrer ao livro e a uma camisa do Viagem na História. Mas então vamos falar de filmes westerns. O gênero western, o faroeste, é o gênero americano por excelência. O primeiro filme comercial que foi feito para ser exibido em locais exclusivos, mediante pagamento de bilheteria, foi O Grande Roubo ao Trem, em 1903. Ou seja, o primeiro filme da história era um filme western. Obviamente, esse gênero cativou a todos desde o começo da história do cinema. Quem gosta de filme de guerra gosta também de um bom western. Então, agora vão 10 dicas de filmes escolhidos a dedo para você. Já foi dito em mais de uma ocasião de que o gênero de filmes de western, que por décadas exerceu uma atração muito grande de bilheteria, está morto. Mas se isso for verdade, como que estes filmes ainda estão sendo produzidos e lançados aos montes a cada ano? Na verdade, o filme de faroeste não é apenas desertos, cavalos e chapéus. O gênero de filmes de faroeste se passa no extremo oposto da sociedade, ou seja, ao longo da fronteira, onde a lei e a ordem costumam ser frágeis e as histórias são contadas com cores fortes. A violência está sempre presente, assim como o compromisso moral, a vingança, o racismo e até o sexismo, que são explorados nesse gênero tão cativante. Além disso, o western é fluido, as histórias são gostosas de acompanhar. E também dialogam com filmes de ação, suspense, romances, comédias, enfim, uma grande lista. Portanto, falar de filmes westerns é falar de bons filmes. Vamos ao nosso primeiro. O primeiro western e um primeiro grande filme da lista é de 1939, estrelado por aquele que seria o grande astro do gênero western ao longo das décadas seguintes, John Wayne. E o filme se chama No Tempo das Diligências. Nesse filme acompanhamos 7 personagens distintos numa diligência até a cidade de Lordsburg. No entanto, o longo caminho seria percorrido sob ameaça de ataque indígena. Esses personagens, cada um carrega uma história própria e uma característica social também própria. São párias, são ladrões, são interesseiros e são espertalhões e até beberrões. Todos juntos dentro de uma diligência que cruza o território hostil. Nada mais interessante numa história. E esse território hostil é nada mais, nada menos do que o Monument Valley, um cenário natural espetacular que existe no Arizona e que seria uma característica dos filmes western. E além disso, o filme também apresenta uma das maiores perseguições de todos os tempos, a corrida alucinante pelas salinas do deserto, com John Wayne empunhando sua espingarda e evitando que as hordas, lideradas por Jerônimo, cheguem perto demais. Obviamente, esse filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria no mundo inteiro e elevou John Wayne na categoria de astro. Mas muito mais do que isso, A Última Diligência faz um corte social, uma história tensa e movimentada que nos prende do começo ao fim, altamente recomendável.
O segundo filme da nossa lista foi lançado em 1952, logo após a Segunda Guerra Mundial e ainda em preto e branco. Mas a ausência de cores até aumenta o suspense dessa belíssima história filmada em 2 horas de duração, que conta exatamente o que aconteceu durante 2 horas numa pequena cidade. No dia em que o xerife Will Kane se casa e também se aposenta, ele é informado de que um homem que ele mandou para a prisão anos antes, chamado Frank Miller, está voltando no trem do meio-dia para se vingar. Tendo inicialmente decidido partir com sua esposa, Will, no entanto, decide que ele deve ficar e enfrentar Miller. No entanto, quando ele busca ajuda entre a população para enfrentar os marginais, todos lhe voltam as costas. O personagem Will Kane, interpretado por Gary Cooper, um veterano do cinema, encarna o ideal americano de herói. Um homem que defende o que é certo, mesmo quando ninguém mais o faz. Ele explica sua visão desde o início. Não adianta fugir se isso significa passar o resto da vida se escondendo. Sua melhor chance é enfrentar seus inimigos em seu próprio território. Neste ponto, ele ainda pensa que pessoas o apoiarão. E essa é a grande pergunta do filme. Ele vai se manter firme enquanto tudo desmorona ao seu redor? Na realidade, o filme faz um comentário sobre o melhor e o pior dos Estados Unidos naquele momento, e o melhor e o pior da humanidade. Matar ou Morrer é um dos filmes mais amados de todos os tempos, graças a esses elementos e à interpretação dos atores. O filme deve muito ao diretor Fred Zinnemann pelo seu relato em tempo real dessa história. Assistir Matar ou Morrer acaba sendo um estudo psicológico de uma cidade amedrontada e de como as pessoas se revelam no momento de apuro. Will Kane é um dos meus heróis prediletos do cinema e a sua história até hoje ressoa em minha mente. Um ano depois de Matar ou Morrer, chegou às telas um outro filme que entrou para a história do cinema, não só do gênero faroeste. Trata-se da história de Shane, contada no filme Os Brutos Também Amam. Muitas vezes mencionado como um dos maiores faroestes de todos os tempos, é fácil perceber por quê. O filme é uma obra-prima da sétima arte. Começa com a história de Shane, interpretado por Alan Ladd, um pistoleiro silencioso que está tentando escapar do seu passado e faz amizade com uma família de pioneiros que se estabeleceu no oeste distante. Esses pioneiros, que são nada mais nada menos do que poceiros, são ameaçados pelos grandes fazendeiros que querem expulsá-los de suas pequenas propriedades. Shane tenta ficar fora das disputas, mas se envolve nessa briga apoiando Joe Starrett, que o acolhe, e sua esposa Marian. Essa é uma história notável de várias maneiras. É uma batalha clássica do bem e do mal. Tem suas cotas de brigas e tiroteios, mas este filme é muito mais sobre princípios do que ação. É um exemplo de princípios e valores que infelizmente estão desatualizados na sociedade atual, como caráter, integridade, lealdade, orgulho, persistência e vontade de lutar pelo que é certo. E o que é admirável em Shane não é a sua habilidade com a arma, mas a sua contenção, a sua prudência em usá-la. O filho dos Starrett, Joey, desenvolve uma admiração profunda por Shane, e ele sabe que o menino o admira pelos motivos errados. Em certo momento, diz ao pequeno: não há como viver como um pistoleiro. No entanto, todos nós, ao assistir o filme, queremos que ele mostre a Joey como é corajoso e rápido. Nós seguimos o filme com muito interesse até o confronto final, que eu considero um dos melhores finais de toda a história do cinema. Vale a pena assistir Os Brutos Também Amam, se você ainda não viu. E se o viu, assista novamente. É muito bom. Falar sobre filmes e filmes westerns é tão bom quanto assisti-los. Se você está gostando, então dê um like aí no programa, não esqueça. E ao fazer uma lista sobre filmes western, 10 filmes westerns, obviamente você só vai falar de clássicos, como é o próximo, Rastros de Ódio. A história começa logo depois da Guerra Civil, quando o veterano confederado com cicatrizes de batalhas, Ethan Edwards, aparece de volta na fazenda de seu irmão. Ele busca a paz, mas em vez disso, o ex-soldado embarcará em uma odisseia traiçoeira de 5 anos de busca, quando um grupo de índios comanches
liderados pelo maldoso chefe Scar, massacra a sua família, queima o rancho e sequestra a sua sobrinha Debbie. Impulsionado pelo ódio e desejo de vingança, Ethan e seu jovem companheiro Martin Paulley cavalgam pelo deserto implacável para rastrear sua sobrinha perdida. Um dos temas importantes em Rastros de Ódio é a redenção. O caminho do ódio e da vingança é substituído pela compaixão e pelo perdão. É este motivo, bem como outros, que torna a história um conto sutil. A redenção é a graça salvadora para um personagem destrutivo e negativo como Ethan Edwards. O filme, com cores belíssimas, dirigido também por John Ford, assim como A Última Diligência, que também foi estrelado por John Wayne, nos mostra uma história que prende do começo ao fim e que te mergulha nessa busca junto com o personagem principal. Rastros de Ódio. Recomendo. Let's go! Enquanto Rastros de Ódio e Os Brutos Também Amam tem um protagonista, e geralmente aquele herói duro e solitário, o próximo filme já muda um pouquinho. Conta a história de 7 homens, 7 heróis, seguindo uma moda que surgiu nos anos 60 nos filmes de Hollywood, que era agrupar o máximo de estrelas possíveis em um filme para atrair mais gente para os cinemas, já que naquele momento a televisão concorria com o interesse das pessoas. Então surgiu, em 1960, 7 Homens e um Destino, uma refilmagem dos 7 Samurais, um filme japonês. O enredo de 7 Homens e um Destino não poderia ser mais simples. Mexicanos de uma pequena vila, desesperados com os ataques dos bandidos da região, contratam um grupo de pistoleiros, também quase que desesperados, do outro lado do Rio Grande, já nos Estados Unidos, para enfrentarem os bandidos. Aparentemente, esses 7 homens estão fazendo isso por dinheiro, mas logo fica claro que eles estão ali por outros motivos. 7 Homens e um Destino parece ser um filme simples, mocinhos versus bandidos, mas conforme a história se desenrola, o público percebe que nem todos os mocinhos são bons o tempo todo e que nem todos os bandidos são maus o tempo todo. É a complicada condição humana que faz o espectador sentir empatia por ambos os lados. No final, cada personagem recebe o que merece, no grande esquema da vida. 7 Homens e um Destino foi um estrondoso sucesso de bilheteria, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. As filas para assistir a essa película eram imensas, logicamente motivadas pelo elenco que tinha Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, enfim, grandes atores daquele momento, interpretando uma história que parece simples, mas que funciona muito bem na tela grande. Até hoje, assisti-lo nos dá um imenso prazer. Se em 1960, 7 Homens e um Destino fez um sucesso muito grande, no final da década, em 1969, veio um filme que transformaria o gênero western. O filme se chama Meu Ódio Será Sua Herança, dirigido por Sam Peckinpah. O Velho Oeste estava mudando e o diretor Sam Peckinpah reconheceu essas mudanças. Em pleno 1969, o Bang Bang italiano, de Sergio Leone e companhia, era um negócio rentável nas bilheterias. Mas quando Peckinpah lançou seu filme Meu Ódio Será Sua Herança, ele deu início a uma nova onda de filmes westerns americanos, que traziam um modelo estilístico mais violento e mais chique, por que não? Já mostrado em Bonnie e Clyde. O filme começa e termina com 2 das batalhas, tiroteios de tela mais sangrentas já filmados. E conta a história de um grupo envelhecido de bandidos liderados por William Holden e Ernest Borgnine, que tentam o último golpe que os daria um fim de vida mais tranquilo. Eles se envolvem com rebeldes mexicanos e a partir desse ponto a história sofre uma transformação conforme eles entram México adentro. Ao lidar com pistoleiros um pouco idosos que sobreviveram à sua era, presente em carros, aviões e metralhadoras em pleno Velho Oeste, tornou a vida e a morte mais impessoal do que no tempo das pradarias e das boiadas. Embora este seja um filme de ação, há uma espécie de pressentimento ao longo da projeção de que o fim está próximo para aqueles personagens. No entanto, quando ocorrer, isso acontecerá nos termos deles.
Depois de Meu ódio será sua herança, o faroeste nunca mais foi o mesmo. Não haveriam mais vaqueiros com códigos morais e tiroteios sem sangue. E isso fica claro já no próximo western aqui da nossa lista, e que foi lançado 3 anos depois de Meu ódio será sua herança. É um filme que fala da luta do homem branco com os índios, mas muito diferente daqueles filmes de cavalaria dos anos 50 e 60. Trata-se de A Vingança de Usana. No filme, o renegado Apache Usana parte em uma incursão de assassinato. No seu encalço está um grupo da cavalaria americana, liderados pelo jovem e inexperiente tenente Garnett. Os soldados, no entanto, a fim de sobreviver e derrotar Usana, contratam a ajuda de um velho batedor, o experiente McIntosh, e seu fiel amigo índio, Kenitai. Dirigido com maestria por Robert Aldrich, A Vingança de Usana é uma obra-prima intransigente. Não há aqui nenhum incentivo ao politicamente correto. A guerra indígena é mostrada com sua intensidade na tortura, nos assassinatos e nos ataques, fazendo uma alegoria aos dias terríveis da Guerra do Vietnã, que estava em pleno auge durante a produção desse filme. Burt Lancaster está perfeito no papel de McIntosh, já grisalho e carregando uma experiência que o terreno tão difícil onde o filme é ambientado exigia. De todos aqui da lista, A Vingança de Usana talvez seja o filme menos famoso, menos badalado, mas é um western poderoso, provocante, violento e do qual você não sai imune. Ainda em 1972, um outro western foi lançado, com bastante sucesso, chamado Jeremiah Johnson, Mais Forte que a Vingança, estrelado por um astro em ascensão naquele momento, Robert Redford. A história começa após a Guerra dos Estados Unidos com o México, quando o americano Jeremiah Johnson, interpretado por Redford, deixou a civilização para trás, tentando viver como um homem das montanhas. Ele pretende ser autossuficiente como caçador, mas descobre que a mãe natureza pode ser dura, principalmente naqueles limites da civilização onde ele vai parar. Os desafios ali continuam e Jeremias deve enfrentar esses desafios se quiser realmente sobreviver. O filme, feito em locações na beleza selvagem do Utah, basicamente conta a história desse homem da montanha desde seu início, aprendendo a sobreviver e ganhando o direito de fazê-lo. Uma série de questões surgirão para testar sua força. E a aventura dessa transformação é que nos prende na jornada de Jeremiah Johnson ao longo deste filme. O filme Mais Forte que a Vingança é um produto típico dos anos 70. Tem um toque ecológico, é violento e a violência chega quase a ser explícita, a história é contestadora, a interpretação é muito boa de Robert Redford e nós acompanhamos essa jornada por aquelas montanhas selvagens, nos imaginando estar ali e tentando encontrar uma razão para sobreviver a cada uma daquelas dificuldades que ele encontra. Muito bom de assistir e ainda hoje um filme muito atual. Sim, em Mais Forte que a Vingança, temos o personagem interpretado por Robert Redford passando apuros solitariamente no alto das montanhas do Utah. Já em Dança com Lobos, um sucesso dos anos 1990 interpretado por Kevin Costner, temos o nosso herói sozinho nas pradarias do distante e longínquo oeste. Lançada em 1990, Dança com Lobos conta a história do tenente Dunbar, um herói da Guerra Civil que comanda sozinho um posto desolado em uma pradaria em Dakota do Sul. Aos poucos vai tendo contato com seus vizinhos, os nativos americanos, uma pequena tribo de índios Lakota Sioux, e lentamente desenvolve boas relações com eles. Acaba adotando então um nome Sioux, Dança com Lobos, porque ele tinha uma amizade com um lobo que o visitava em sua choupana, e passa a desenvolver uma amizade com a tribo. Quando o exército dos Estados Unidos descobre suas ações, ele é tratado como um traidor, e a partir de então a história toma outros rumos. É inevitável o paralelo entre Dança com Lobos e Mais Forte que a Vingança.
Ali estão presentes, tanto num quanto no outro, os índios, os indígenas. No entanto, os índios de Dança com Lobos são mostrados de uma maneira mais simpática, embora fossem os Sioux, os terríveis índios, temido até pelos outros índios. Com isso, ao desenvolver essa simpatia pelos Sioux, Dança com Lobos se torna um filme único, onde a convivência social entre raças diferentes fica bem clara. A mensagem do filme é poderosa. A paisagem, a fotografia do filme é deslumbrante, captando toda a grandiosidade das pradarias do Dakota do Sul. A história é bem convincente e durante as 3 horas de projeção somos levados nessa jornada de um homem em busca do seu interior pelo interior dos Estados Unidos. O último filme da nossa lista de 10 westerns que eu fiz questão de apresentar para vocês é um dos que ganharam Oscars. Nem todos os westerns aqui apontados ganharam Oscars, mas Os Imperdoáveis ganhou 3 Oscars, inclusive o de melhor filme. Dirigido e interpretado por Clint Eastwood, a história meio que resume todos esses outros filmes porque ele traz um pouquinho dos elementos de cada um deles. O Oeste em Os Imperdoáveis é mostrado de uma maneira crua, brutal, maldosa, mas ao mesmo tempo íntegra. A história começa com uma prostituta sendo terrivelmente desfigurada. A partir de então, com a ausência de punição aos culpados por esse ataque, Delilah e suas amigas de trabalho oferecem uma recompensa a quem castigar aqueles que a atacaram. Com a promessa de uma generosa recompensa, muitas pessoas começam a vir até a cidade de Big Whiskey buscando esse prêmio. E o xerife da cidade trata a todos de maneira impiedosa. Não quer caçadores de recompensa e pistoleiros rondando a sua bela cidade. Eis que surge então, em cena, William Money, um antigo e maldoso pistoleiro, arrependido de seu passado, curado pelo amor de uma mulher que já faleceu e agora cuida de seus 2 filhos. As dificuldades são a desculpa perfeita para que ele volte à sua vida de armas e parte numa missão para encontrar esses homens que cometeram o crime hediondo. Junto com Ned Logan, um antigo companheiro, e o jovem pistoleiro Schofield Kid, William Money volta a um mundo que ele havia renunciado. O choque com o xerife de Big Whiskey, interpretado por Jenny Hackman, é inevitável. E o desfecho da história, contada de maneira tão grandiosa, não poderia ser diferente. Nos deixa à beira da poltrona. Os Imperdoáveis é um filme espetacular e a chave de ouro para fechar a nossa jornada por esses 10 westerns. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. Eram esses os filmes escolhidos na minha lista para começar aqui a falar de western, os 10 westerns recomendados de hoje. O gênero western é talvez o gênero mais popular do cinema, então é fácil de você encontrar estes filmes nos canais de streaming. Mas se você quiser mergulhar um pouco mais nesse mundo e descobrir as maravilhas, as produções, as histórias incríveis dos filmes western, eu recomendo alguns livros. Por exemplo, a biografia de Clint Eastwood, talvez um dos maiores nomes da história do cinema de western. Esse livro foi lançado pela editora Nova Fronteira no Brasil e é uma delícia de se ler. Outro livro muito bom conta a história e traz a filmografia de John Ford, o maior nome, o maior diretor do século XX de filmes western. É um livro da Taschen. Já o Primágio Mantove escreveu esse belíssimo guia chamado 100 anos de western, que traz o melhor do gênero para você. Dito isso, então, é hora de você ajeitar a sua cela no sofá da sala e assistir a um bom western. E se você quiser concorrer ao livro do Nestor, basta deixar um comentário nesse programa, estando inscrito no canal, obviamente, e dizer: quero concorrer ao livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, um belíssimo livro. E junto com o livro você pode ganhar uma camisa do Viagem na História. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, um comentário ao final sempre é bom e se inscreva no canal. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.